Olá, vamos então falar sobre a questão da física das emoções. A abordagem que vamos fazer aqui é não no sentido usual da palavra emoção, mas como um instrumento, como uma forma de construir a nossa personalidade, a nossa visão do mundo e até mesmo o nosso destino. O que basicamente as emoções fazem é, de certa forma, nos motivar. Ou seja, as emoções têm um papel de ação, de movimento em nós. Essa forma de movimento está ligada ao fato de que o nosso cérebro processa bilhões de informações, todavia, a gente só seleciona uma parte dessas informações. E a questão é, como que essa parte é selecionada? Em segundo lugar, quem é que faz essa seleção desses 400 bilhões de informações? Nós apenas vamos selecionar 2.000. Então a questão é, como que esse processo acontece? E a neurociência deu uma resposta para nós sobre essa questão. Existe um fator principal que faz com que a gente selecione essas informações. E esse fator principal são as emoções. Ou seja, as emoções vão servir como um meio pelo qual essas informações são armazenadas em nosso cérebro. E aí, nós temos aqui um exemplo de como a emoção chega até o nosso corpo de forma totalmente inconsciente. A gente não tem consciência disso. Ela percorre um caminho que vai desde do hipotálamo, que é uma região no cérebro responsável pelo nosso centro emocional, e essa informação chega até as células do nosso corpo. Então nós vamos ter células, na verdade, formadas por informações emocionais. Elas também vão definir os estados mentais que nós temos, né, as atividades. Então, as nossas redes neurais é que vão servir como uma visão, né, uma visão de informações que nós vamos criando ao longo do tempo. E como é que essas informações são alimentadas, né? O que surge em nossa mente é tudo aquilo que alimentamos ao longo do tempo. E quando é que surgem as primeiras emoções básicas em nós? Isso acontece já nos primeiros meses de vida, né? Sentimentos como medo, raiva, inveja, orgulho, apatia, vaidade, etc. Aqui tem um esquema dessa formação que funciona da seguinte forma. Nós temos a essência, né, que trazemos nesse mundo quando viemos para esse mundo físico. E essa essência, até a nossa infância, está ligada ao que se chama de ideia sagrada, né? Que é, na verdade, um estado superior de consciência. Com o passar do tempo, todavia, o que vai acontecer? Nós vamos perdendo essa consciência da essência, ao mesmo tempo em que vamos desenvolvendo nossa personalidade. E daí acontecem duas coisas. Com essa perda, nós vamos desenvolvendo uma ideia ou uma fixação mental para ocultar a nossa vulnerabilidade ou a nossa fraqueza principal. Ao mesmo tempo, além de uma fixação ou uma ideia mental, a gente vai desenvolver um vício emocional, que é um traço emocional principal que nós vamos ter, que vai compensar aquela perda de um determinado aspecto que tivemos em relação à nossa essência. E isso então vai se construindo ao longo da vida. Começa logo ali nos nossos primeiros momentos de vida e vamos ao longo da vida reforçando essa ideia, essa fixação mental e esse vício emocional. Novamente, isso foi sendo desenvolvido em função do quê? De uma perda, de uma desconexão com com o nosso estado superior, a nossa essência. E a personalidade
entre outras coisas, ela tem uma função importante que é a de proteger a nossa essência. Nós vamos construindo essa personalidade como forma de nos adaptarmos ao mundo e também de nos protegermos deste mundo. Aqui tem um esquema que mostra como acontece esse desenvolvimento. Em primeiro lugar, então, como vimos, nós temos as emoções. Depois, essas emoções vão desenvolver o nosso padrão de pensar, sentir e agir, que vai formar a nossa linguagem, a nossa forma de expressão. E que, novamente, vai determinar essa linguagem, vai determinar a forma como nós vamos pensar. Ou seja, vamos pensar de uma forma estruturada. Por quê? Porque a linguagem ela é organizada em cima de uma estrutura de palavras, regras, montagem dessas palavras para se formar uma frase, uma expressão. Tudo isso tem uma lógica nessa construção. E aí, com tudo isso, vamos desenvolvendo nossa personalidade que vai fazer a maneira que nós vamos enxergar as coisas e que vai de novo se conectar com as emoções. Então é um ciclo, vamos dizer assim, de certa forma vicioso, que vai se compensando, vai se fortalecendo, até que a gente faça alguma coisa para alterar esta situação. E aqui nós temos uma citação do Humberto Maturana, que é um PhD em biologia e que vem revolucionando os conceitos da constituição da vida. Então, olha o que ele diz aqui: razão e emoção. O fundamento da razão não se encontra nela mesma, mas sim na emoção. As emoções, não definem a coerência operacional da racionalidade. O que significa aqui coerência operacional da racionalidade? É o nosso desenvolver o nosso discurso lógico, como, por exemplo, a linguagem. A nossa linguagem tem uma coerência operacional de racionalidade, para poder a gente construir um raciocínio para transmitir uma ideia. É uma coerência da operação. Todavia, ele continua, elas determinam o domínio de realidade no qual vivemos. Então, o que o Maturana está falando aqui? Que a razão, ela não encontra em si mesma um fundamento. O que fundamenta, na verdade, a nossa posição, nossa relação com o mundo são as emoções. Ela que determina o domínio na realidade no qual vivemos. Esse domínio que é das emoções. A razão, ela só serve, vamos dizer assim, para manter essa coerência operacional. Todavia, a razão, ela vai somente nos mover por meio das emoções. Então, o que isso quer dizer? Que a base da nossa personalidade, da formação, do que vivemos de fato, são as emoções. E também aí, então, nós temos uma construção que eu usei como uma metáfora de uma construção da nossa personalidade, cuja base está aqui no castelo, são as emoções, que sustenta tudo. Num patamar acima, nós temos padrões de percepção, representados aqui por essas janelinhas, que são as nossas visões de mundo. Acima desse padrão de percepção, a gente vai desenvolver a nossa linguagem. O que Maturana falou de coerência operacional da racionalidade. Então, de novo, tem as janelinhas, porque a nossa linguagem ela forma também uma maneira de pensar, uma visão. Note o seguinte, este castelo é um castelo de areia, é uma estrutura muito frágil, assim como é a nossa personalidade. E nós, em realidade, nos identificamos muito com a nossa personalidade, mas nós não somos esta personalidade. Nós somos alguém que
tem uma personalidade, mas não somos esta personalidade. Então, o que se quer dizer aqui é que essas emoções, elas constituem vários tipos de personalidade. Como nós vimos desde a nossa primeira aula, nós possuímos 3 centros de inteligência, que são o instintivo, o emocional e o mental. O que cabe aqui destacar nessa segunda aula é que, embora tenhamos esses 3 centros de inteligência distintos, as emoções são a base de cada um deles. Por esse motivo, o programa do guia de reprogramação mental, além de tratar do centro instintivo e mental, vai dar uma ênfase em especial a esse centro emocional.